O Palmeiras começa a sequência mais importante e decisiva da temporada com uma derrota para o Flamengo, derrota que eu analisei, vou deixar aqui em cima, o que torna o jogo de domingo contra o Cruzeiro extremamente importante para a continuidade do campeonato. Mas antes a gente tem a LDU em Quito, na altitude, e precisa ganhar, ou deveria poder ganhar o primeiro jogo para ter um pouco de tranquilidade no segundo jogo e poder jogar com tudo domingo contra o Cruzeiro. Vamos analisar nesse vídeo o que o Palmeiras pode fazer para não só não correr riscos contra a LDU, mas explorar os espaços deixados pelo time, né, nos jogos contra São Paulo e Botafogo, por exemplo, de modo que a gente consiga sair vitorioso já no jogo de ida. Bom, antes de começar o vídeo, peço para vocês que se inscrevam no canal. O canal é novo e só sobre Palmeiras. Também ativem o sininho, né? Dificilmente vai ter um vídeo que não interessa você palmeirense. E peço também que curtam o vídeo se gostarem e se inscrevam nos outros canais do Sai Jogando que estão na descrição se você gosta de futebol brasileiro para além de Palmeiras, né? Eu já aproveito para sugerir um vídeo para vocês. O Análise Verdão fez uma análise completa da LDU. Eu vou fazer um comentário geral só para justificar as minhas escolhas sobre Palmeiras, porque minha função aqui, minha ideia nesse vídeo é principalmente falar das possibilidades táticas do Palmeiras para esse jogo, de modo que a gente consiga sair vitorioso já no primeiro jogo. Bom, quem acompanhou os jogos de LDU contra São Paulo e contra Botafogo sabe que ele tem uma característica muito marcante, né? A LDU é um time extremamente espaçado no meio de campo e totalmente lateralizado. Um time que gosta de jogar em transição e em velocidade, saindo desde lá de trás, tentando alargar o campo e também aprofundar o campo, né? Tem uma entrevista clássica do Luxemburgo, né, falando que o futebol aumentou 50 metros nos últimos anos, né, porque o goleiro sai jogando desde o começo, com a bola lá da pequena área, né? Virou meme essa entrevista, mas o Luxemburgo tem uma certa razão, né? A partir do momento que o goleiro sai jogando desde o começo e que agora a saída de bola não precisa, os zagueiros podem estar dentro da pequena área, inclusive, né? E os atacantes têm que estar fora da grande área, você consegue aumentar esse campo, né? Não só alargar, mas também dar profundidade ao campo, né? E a LDU sabe fazer isso muito bem. Ela é um time que é extremamente espaçada, mas também por um motivo tático, né? Não é só por deficiência, apesar de que eu considero isso uma deficiência, mas me parece também uma escolha do Thiago Nunes e do técnico que veio antes dele, né? A LDU é um time, então, que sai desde lá de trás, mas não sai com saidinha no estilo do Diniz, né? Então é um time que você não pode simplesmente fazer pressão alta, né? Porque é um time que, na primeira oportunidade que tem, vai dar um passe longo nas costas das laterais, procurando sempre a transição extremamente rápida. É um passe longo, ou no meio de campo, ou para a lateral, seguido de outro passe longo para chegar rapidamente ao gol adversário, né? Essa é a característica principal da LDU e uma característica que o Palmeiras vai precisar saber contrapor, porque, como vocês sabem, o primeiro gol do Flamengo ele sai justamente assim, é um passe longo do goleiro Rossi para o atacante Pedro, que faz o pivô e coloca o Arrascaeta no espaço vazio, né, e sai na cara do gol contra o Palmeiras, e o Palmeiras sofreu justamente por fazer uma pressão extremamente alta contra o Flamengo. Ainda que essa não seja a característica principal do Flamengo, o Flamengo se utilizou de uma estratégia aí para contrapor essa pressão alta do Palmeiras, que é a característica básica dessa LDU. Então o Palmeiras vai precisar rever o modo de marcação e algumas estratégias, até porque também vai estar jogando na altitude, não dá para marcar em pressão alta na altitude 90 minutos, nem fora da altitude dá, mas muito menos na altitude, né? Bom, só para a gente entender um pouquinho melhor essa LDU, vamos dar uma olhadinha no campinho deles, né, nas posições médias durante esses dois jogos de ida, né? Vou focar mais nos jogos de ida da Libertadores porque são os jogos na altitude e como eles ganharam de São Paulo e Botafogo, na volta a estratégia era totalmente outra, né? Quando a gente vai ao jogo de ida do Botafogo, o jogo que o Botafogo perde 2-0 lá, depois vai ganhar de 1-0 em casa, mas não é o suficiente para reverter o resultado, né? Mostrando que é um time perigoso fora de casa, né? O Botafogo não é um time tão fraco quanto o São Paulo, não jogou bem, é verdade, a gente vê que ele sufocou o Botafogo o jogo inteiro, né? Diferente do jogo contra o São Paulo, é importante dizer. A LDU conseguiu muito mais domínio contra o Botafogo do que contra o São Paulo, né? Isso passa um pouquinho também pela característica dos times, né? A gente já vê que de saída, né, que o Botafogo jogando num 4-1-4-1,
ou num 4-2-3-1, né, o Danilo pensando talvez como 8, apesar de que o Ancelottinho gosta de usar o Danilo bem avançado, né, o que eu acho, de certa forma, um erro, né? Mas um time que a gente vê que também é bastante lateralizado, com o Martins e o Arthur bastante lateralizados, o Savarino lá na frente também, que é um jogador que gosta de jogar lateralizado, mas também joga centralizado, mas aqui era o cara mais avançado do time, né? Enfim, e a gente vê que o meio campo do Botafogo é exatamente, né, um 4-2, né, esse 3, e aí o Savarino, né, ele vai acabar sendo um falso 9, né, um 4-2-3-1. E a gente vê aqui a LDU jogando no seu clássico 3, né, 5, certo? 1. E aí a gente vê principalmente duas coisas, né? Olha a posição média do zagueiro pela direita. Olha como o zagueiro ele é totalmente lateralizado e até ofensivo, né? Então é um time que lateraliza até os próprios zagueiros, de modo que você tem de fato um zagueiro central, né? É um cara que de fato funciona como um zagueiro, tal como a gente imagina. O 33, né, e o 3, eles jogam quase como laterais. É uma posição muito parecida com a que o Marcos Rocha fazia no Palmeiras, né, esse 3 aqui. Ou do Piquerez quando ele joga como um terceiro. Aí a gente vai ter de fato o 8, que é um 5 no fundo, né, um primeiro volante, que é talvez o único meia-meia desse time, né? Porque a gente vê que o 15 ele vai jogar quase como um atacante, parecido com a função do Flaco, né? Aqui o 20 também como um meia, mas a gente vê que é um meia totalmente lateralizado também, e os alas, eles são quase que pontas, né? Praticamente não tem ala, é ponta, né? Inclusive, aqui o Brian Ramírez é um ponta, né, de formação. E aí a gente tem o Medina, que é uma função parecida com a do Maurício também, um meia pela direita, né? E aí o Alzugaray, o atacante do time. Então, assim, a gente vê que é um time extremamente lateralizado, extremamente espaçado no meio de campo, e não só isso, é um time que tem espaço no meio de campo, mas também um espaço gigante entre os 3 zagueiros, que é quase praticamente um zagueiro, e os 5. Né? Então a gente sabe que o Palmeiras precisa explorar principalmente o meio de campo e as costas dos 5. Né? Isso é muito claro, além, obviamente, das costas dos alas, que praticamente são pontas. Vamos um pouquinho à frente agora para o jogo contra o São Paulo, jogo de ida, também um 2-0, também um 2-0 em casa, que garantiu a LDU, né, a vaga na semifinal. E a gente já vê, por exemplo, aqui uma diferença óbvia. Né? A LDU não teve nem de longe o controle do jogo contra o São Paulo. Né? No primeiro tempo foi mais ofensiva, de fato, mas o segundo tempo simplesmente se despedaçou diante do São Paulo. E aí você fala, bom, mas foi 2-0 para a LDU, do que você está falando? Se você viu o jogo, você viu que o São Paulo, assim, ele perdeu chances inacreditáveis o jogo inteiro, né? Eu tava torcendo como se eu fosse LDU de criancinha e, cara, a todo momento dava a impressão de que o São Paulo viraria o jogo, né? Até que toma o segundo gol. Mesmo assim, parece que o São Paulo vai diminuir e não consegue. O São Paulo perde gol atrás de gol, e em casa foi a mesma coisa. Então o São Paulo teve chance de empatar esse 2-0 em 10 minutos em casa. O Luciano perde 2 gols absurdos. Né? Então, um time fraco como o São Paulo, com uma estratégia que é a de sempre do São Paulo, conseguiu simplesmente... Se fosse um time um pouquinho mais refinado tecnicamente, golearia tanto lá em Quito quanto em casa, certo? E por que eu tô falando isso? Porque o São Paulo joga justamente como eu espero que o Palmeiras jogue. Não exatamente, desculpa, mas parecido como o Palmeiras joga, né? Porque o Palmeiras não teria de fato esses dois volantes, né? Apesar de que o Marco Antônio faz uma função que talvez eu espere que o Andréas faça nesse primeiro jogo. Mas o importante aqui são os 3 zagueiros, 2 alas para compensar, né, para espelhar o time da LDU, porém com 2 ou 3 meio-campistas que sabem centralizar o jogo. Isso que eu acho que é o mais importante, né? Acho que aqui o Palmeiras poderia jogar com um triângulo invertido aqui, né? 1, 5 de fato e 2, 8, né? A gente vai chegar lá no campinho, mas isso é muito importante, porque o jogo do São Paulo contra a LDU, né, o domínio do São Paulo, principalmente no segundo tempo, e aí é mais um ponto importante, a LDU parece que sentiu mais a altitude do que o São Paulo, que é um time que não é exatamente físico, né? O Palmeiras a gente sabe que não sente praticamente a altitude, então é mais um ponto a nosso favor. O São Paulo simplesmente domina o jogo pelo meio de campo, acha esses espaços e chega vez após vez no gol do Vale, né, do goleiro do LDU, que inclusive não jogará porque perde a temporada, né, acho que se machucou no treino. A gente vai ter o reserva também no gol deles. Quando a gente vai aqui pro campinho, a gente mais uma vez
ver dois zagueiros extremamente lateralizados, quase como laterais, né? No fundo, apenas um zagueiro. O 5 mais uma vez, e mais uma vez aquele espaço entre zagueiro e 5, mas não só o espaço, né, nas costas, o espaço aos lados do 8. Né? Você coloca essa bola aqui, né, você consegue muito bem, justamente onde o Roque usa, né, esse espaço que o Roque vai jogar. Né? Assim, é muito espaço livre no time dele, deu espaços que o Palmeiras sabe se aproveitar. Aí aqui a gente tem de fato um segundo meia, né? Então um time parece que tentou compensar um pouco mais o estilo de jogo do São Paulo, mas ainda assim alas extremamente abertos, quase como pontas, né? A gente vê que aqui eles têm dois um pouco mais meias, mas a gente ainda assim vê que não é nem um 8, né? São quase comparáveis com o Maurício e Rios, talvez, né, quando o Rios jogava aqui no Palmeiras. Jogadores bastante avançados, né, quase não chegam a ser 8, né, são meias bem avançados no campo. E aí, os dois atacantes, né, o Alzugaray e o Medina contra o São Paulo. O Medina, acho que ele é substituído, depois é substituído de novo, e o segundo substituto faz o gol contra o São Paulo, se eu bem me lembro, né. Então, mais uma vez, um time extremamente espaçado e lateralizado, certo? É esse o time da LDU. Bom, vamos pro campinho pra gente entender o que o Palmeiras pode fazer. E aí, como eu adiantei pra vocês, eu, né, Guilherme Pezente, iria de saída com 3 zagueiros. Aí você vai me falar, porra, mas você ainda vai insistir em Fux, pelo amor de Deus, depois de tudo que ele fez contra o Flamengo? Infelizmente é o que a gente tem no elenco, né? Vocês sabem, né, eu sou uma pessoa que desde o dia que o Fux chegou, fui contra a contratação. Falei que defensivamente ele é um jogador extremamente fraco, que a hora que precisasse ia dar problema, e deu problema contra o Cruzeiro no primeiro turno. Nem culpo tanto ele, porque a dupla dele era o Mikael, que vocês sabem qual é a minha opinião sobre o Mikael. Né? Tem muita gente no comentário falando que eu pego no pé do Mikael. Eu espero, do fundo do coração, estar errado, né? Mas a minha análise do Mikael em relação a gesto técnico, a posicionamento, ela me leva a crer que ele não tem qualidade técnica para jogar no Palmeiras, tá? Mas eu espero ser... Eu não vou criticar o Mikael antes do jogo. Quando ele for titular, eu vou torcer para que ele jogue bem, como eu faço com todos os jogadores do Palmeiras, né? Apesar de que eventualmente aqui e ali a gente tem dificuldade, né? Tipo o Rony no final da passagem pelo Palmeiras, acho que ninguém torcia muito pelo Rony. Era difícil imaginar isso, né? Mas são casos extremos de desgaste, né? Enfim, com a torcida. Enfim, o Fux, apesar de tudo isso, né, apesar de eu ter sido contra a contratação, apesar de também ele vir, né, com a troca do Caio Paulista, que eu acho que é um preço baixo a se pagar por não ter o Caio Paulista no elenco, o Fux, se ele for bem utilizado, ele pode trazer coisas importantes para o Palmeiras, como contra o São Paulo. Hoje, inclusive, eu sou menos contra a contratação do Fux, mesmo depois das pataquadas contra o Flamengo, desde que ele não seja um jogador titular. Desde que ele não seja um jogador que você utilize de forma defensiva, né? É aquilo que eu falo do Giai. O Giai é um jogador que se você colocar ele para atacar, você vai queimar o jogador. Você precisa de um lateral defensivo, você usa o Giai. Você precisa de ataque, você coloca o Kelvin. Você precisa armar desde o começo do jogo, Fux. Você precisa defender, Murilo, certo? Esses jogadores, se fossem completos, estariam na Europa. O Fux é um jogador, desde a base, ele é jogador de seleção brasileira. Se ele tivesse desenvolvido defensivamente, ele não era um jogador que estaria no Brasil, ele era um jogador que estaria na Europa, certo? Eu falava aqui, inclusive, que o Naves é mais jogador do que ele. Por quê? O Naves tem a mesma qualidade em nível técnico, de passe, de encontrar um passe em profundidade, só que o Naves é mais forte e mais rápido defensivamente, por isso eu preferia ao Fux, tá? Não por acaso o Naves está indo muito bem na Liga Portuguesa, que também não é nenhuma maravilha, mas está indo muito bem lá e tem tudo para ou voltar e jogar bem aqui no Palmeiras, ou dar um passo maior na carreira, inclusive, certo? De todo modo, o Fux é um jogador que, se a gente souber explorar as valências dele, ele é um jogador que pode trazer frutos para o Palmeiras, né? Se você precisa reverter um jogo, se você precisa jogar em casa contra um time extremamente fechado, o Fux é esse cara que vai te dar passe, né, mas não vai te dar defensivamente. Então, se você não for atacado, ele é um jogador interessante para determinados momentos do jogo, para determinados jogos na temporada. Mesma coisa a relação Giai e Kelvin, que eu venho falando há muito tempo, certo? Com isso, por que Fux? Primeiro, porque a gente não tem outro zagueiro a nível, com nível de disputa, de intensidade, né? Ainda que o Fux seja ruim, seja fraco defensivamente. Mas você compensa a entrada do Fux
com 2 zagueiros, Murilo e Gomes, certo? E aí o Fux vai ter essa função de líbero, de organizador na zaga e também, eventualmente, de pegar a sobra. E aí ele consegue fazer com muito mais tranquilidade, como fez, por exemplo, tudo bem que contra o São Paulo ele jogou em dupla, né, no segundo tempo, mas como ele já fez na carreira. Por que a entrada do Fux? Né? Como eu falei no jogo do São Paulo, para você espelhar esse time da LDU e não sofrer atrás. Porque se é um time que é extremamente ofensivo, extremamente rápido, um time que joga em transição e coloca o jogo na velocidade, você não pode ser pego de surpresa. Se o Palmeiras fizer aquela marcação alta que fez contra o Flamengo, é uma bola que escapa que os caras são na cara do gol do Carlos Miguel na altitude, né? Então, assim, não dá pra correr pra trás na altitude, certo? Se não deu pra correr pra trás contra o Flamengo, não vai dar pra correr pra trás na altitude contra a LDU. Então você até pode fazer marcação alta, desde que você tenha um time muito bem postado lá atrás, capaz de defender esse time de frente, certo? E aí você vai precisar, se você for fazer pressão alta, que seja no máximo com esses 4 jogadores. Tudo bem? Felipe Anderson, Vitor Roque, Flaco Lopes e Andreas Pereira. Porque se a bola passa, você tem tempo para se reorganizar com os jogadores de trás. Não pode fazer pressão alta com o time inteiro. Isso é suicídio contra um time como a LDU. Ele vai jogar nas costas e vai ganhar na corrida na altitude, certo? Mas o que isso nos garante também ofensivamente? Quando você tem o Fux aqui, né, você tem a possibilidade de liberar o Kelvin e o Piquerez ao mesmo tempo, de modo que, né, os antigos diziam, a melhor defesa é um bom ataque. Por quê? Porque se você tem o Piquerez e o Kelvin indo para frente, você vai prender os alas da LDU necessariamente, porque os zagueiros não vão poder abrir para marcar, porque se ele abrir para marcar, é Andrés e Felipe Anderson avançando, além de Flaco Lopes e Vitor Roque. Não tem como você tirar o zagueiro para marcar os nossos alas, porque senão você simplesmente fica no 3 ou 4 contra 2, certo? De todo modo, quando você solta o Piquerez e o Kelvin, você tem Andreas Pereira, Aníbal Moreno e Felipe Anderson, além do Fux, claro, lá mais atrás, se você precisar voltar, para armar esse time. E necessariamente o Flaco Lopes voltando para ajudar essa armação, e o Vitor Roque comendo, né, esses espaços livres aqui na diagonal. Eventualmente o Kelvin avançando, né, eventualmente o Piquerez subindo mais, e a gente vai ter mais essa estrutura aqui, né, ofensiva. Mas veja, atacando pelo meio, explorando o espaço entre zaga e volância, certo? E os espaços dados de forma geral no meio campo. Porque a gente pode ter 4 jogadores de meio campo, e a LDU, quando jogou com muito, jogou com 2, né? De fato, um mesmo centralizado, onde Andreas e Felipe e Aníbal Moreno jogam, né? Porque a gente pode ter algo desse tipo também aqui, né? Algo mais parecido com isso daqui. O Fux fazendo a saída lá de trás, o Aníbal Moreno de 5, o Andreas Pereira, então a gente vê que a gente povoar essa coluna central do meio de campo com 3 jogadores, 2 muito bons com a bola no pé, para você então explorar o espaço nas costas do 5. Tá? Então você domina essa parte do meio de campo, né? O Andreas Pereira aqui provavelmente seria marcado pelo 5, e aí o 5 vindo marcar o Andreas Pereira, a linha de 3, né? Os alas vão estar presos pelos alas do Palmeiras, e a linha de 3 vai ter pelo menos 2 sendo empurrado com o Vitor Roque. E aí você tem espaço para ou Felipe Anderson ou Flaco Lopes receber essa bola, fazer a tabela, dominar uma parte desse campo, né? Então se o Flaco ele recebe essa bola aqui nas costas, ele tem Felipe Anderson e Vitor Roque para tabelar. Então se o Vitor Roque passa, o Felipe Anderson recebe essa bola livre para finalizar. Se o Vitor Roque passa e consegue receber essa bola, ele sai na cara do gol, certo? E se a gente vem aqui para o outro lado, né? Imagina que a bola vem ao contrário aqui, né? O Felipe Anderson vai receber essa bola nas costas, o Kelvin vai dar profundidade, carregando ao menos um zagueiro, o Flaco Lopes vai vir aqui não na profundidade, mas na entrada da área, tendo que puxar mais um zagueiro, certo? Aqui o ala já ficou para trás, né? E o Vitor Roque pode receber essa bola livre na profundidade, porque vai estar no 1 contra 1. Fora que o Piquerez está correndo lá atrás das costas do outro ala, certo? Então a gente tem um monte de movimentação possível, dada essa estrutura defensiva e ofensiva, né? Mas essa estrutura tática do Palmeiras, né? Um 3-3-3-1, né? Se a gente for pensar assim, né? Uma linha de 3 zagueiros, uma linha de 3 com os
alas, né, Piquerez e Kelvin, e o nosso 5. 3 meias ofensivos, mas que também sabem fazer transição defensiva muito bem, como o Felipe Anderson e o Andreas Pereira, né, e o Flaco como um 10 misto, como sempre, e o Vitor Roque como esse atacante que vai escolher a profundidade do time, né? Sempre procurar esse espaço vazio, sempre procurar o facão, e a gente sabe que é muito difícil marcar um jogador quando você tem 3 lá atrás, você nunca sabe qual movimentação fazer, né? E quando você joga com um atacante como o Vitor Roque num sistema com 3 zagueiros, contra um sistema de 3 zagueiros, você acaba deixando vendido boa parte desse time, né? Porque você vai ter 3 caras lá atrás que vão ser necessariamente empurrados por essa força de meio campo ofensivo do Palmeiras, que tem apenas um cara que não é referência, né? Então o Palmeiras tem se dado muito bem jogando contra time desse tipo, porque você deixa vendido os 3 zagueiros, eles não conseguem marcar o Vitor Roque, nem conseguem povoar o meio de campo do Palmeiras para contrapor, né, esse problema. E aí você consegue dominar o meio de campo e ter o Vitor Roque na profundidade, dando preocupação ao menos para 2, de modo que você consiga sempre com os outros 3 ocupar os espaços oferecidos pelo time, finalizar de fora da área, fazer uma tabelinha, né, infiltrar dentro da área com um Flaco Lopes e Andreas Pereira, fora que você ainda tem Kelvin e Piquerez voltando, e se você perde a bola, você tem Gomes, Murilo, Fux e Aníbal Moreno para recuperar essa bola lá atrás, uma transição defensiva, enquanto os alas, né, enquanto os laterais / alas e os meias voltam, certo? Então você tem gente atrás te permitindo esse ataque um pouco mais incisivo em determinados momentos do jogo. Fora que é necessário dar chute de fora da área, cavar faltas na entrada da área e na lateral da área, porque o Andreas bate muito bem. A gente vai jogar na altitude, né? O Palmeiras é um time alto, precisa explorar esse tipo de jogo. O Palmeiras precisa cavar falta na entrada da área, precisa cavar falta na lateral da área, precisa ganhar escanteio, né? Porque o Andreas talvez seja a arma principal desse time, e a gente sabe muito bem que se tem uma coisa que os sul-americanos, de forma geral, são fracos, é em bola aérea defensiva. De forma geral, né, a gente vê no Brasil bola aérea defensiva muito forte na maioria dos times, né? O Brasil tem desenvolvido ao longo dos anos, individualmente os times, né, essa bola aérea muito interessante. Então é difícil você fazer gol de cabeça no Brasil. É um aqui ou outro ali, poucos times que têm bastante deficiência nesse caso, né? O Vasco resolveu isso com o Robert Renan, né, e o João Vitor, enfim. Já saiu o João Vitor, né? Agora tem outros zagueiros. O Vasco resolveu, outros times resolveram essa questão. O próprio Santos está melhorando nessa questão. Então, só que quando a gente vai para a questão pros times sul-americanos, a gente viu o River, que era um time especificamente com essa deficiência, mas são times que têm dificuldade em marcar a bola área defensiva. E o Palmeiras é um time que não tem exatamente caras marcados, assim, né, caras, referência nessa bola aérea, porque o Vitor Roque não é exatamente isso, ele vai pegar essa bola no espaço futuro, como no gol contra o Flamengo, né, e quando a gente tem falta e escanteio, a gente vai ter Gomes e Murilo disputando essa bola em determinado lugar da área, podendo dar ao Roque e o Flaco a possibilidade de uma bola menos óbvia, né, nesses cruzamentos do Andreas Pereira, tendo ainda Piquerez e Felipe Anderson como armas para finalizar de fora da área, né, nessa bola, e aí o Kelvin provavelmente voltaria com Fux e Moreno para marcar essa bola se você perde, né, uma falta ou um escanteio. Bom, essa de saída é para mim a melhor forma do Palmeiras jogar contra a LDU, né? Eu não entenderia muito bem por que o Abel fazer algo diferente, uma vez que o Palmeiras já jogou assim com o Bruno Fux. O Bruno Fux foi muito bem assim quando a gente estava sem o Aníbal Moreno, né? Tendo o Aníbal Moreno para dar ainda mais força defensiva, né? Faz muito sentido para mim que o Palmeiras jogue assim, né? Num 3-5-2, assim como a LDU, espelhando a LDU, né? Então a gente teria mais ou menos essa estrutura, que pode vir a ser, né, um 3-3-3, né, como eu tinha falado, né, um 3-3-3-1, né, claro, ou outras estruturas ofensivas, né, dependendo da movimentação do time no campo e da marcação que a LDU se impõe ao Palmeiras. É mais um esquema extremamente flexível. Eu não estou propondo aqui um esquema que o Palmeiras nunca jogou, ao contrário, o Palmeiras jogou com o Fux, né, de forma híbrida aqui na data FIFA sem o Aníbal Moreno e foi muito bem nessa estrutura, muito bem mesmo, principalmente contra o Bragantino e Juventude, contra o Bragantino e Juventude, né? E com o Aníbal Moreno, tirando um outro meia, a gente teria essa possibilidade, né, de um meio um pouco mais flexível, mas que sabe ao mesmo tempo trocar a bola, usar o espaço vazio da LDU e também sabe recompor defensivamente, né?
Mais uma vez, essa ideia aqui é uma ideia que o Palmeiras vem fazendo, né, mas o Palmeiras nunca jogou exatamente assim, mas precisa apenas de um ajuste aqui e ali para fazer isso daqui funcionar. E aí, ao meu ver, se o Palmeiras entra assim, ele não sofre defensivamente e tem inúmeras possibilidades de atacar a LDU ofensivamente. Bom, é isso. Eu acho que o Palmeiras tem todas as chances do mundo, né, de usar uma boa estratégia para sair vitorioso já do primeiro jogo. Se o jogo encaixar, o Palmeiras pode resolver essa semifinal, tá? É um jogo perigoso, o Palmeiras pode perder? Pode. Ainda mais na altitude, tudo pode acontecer. Libertadores é extremamente difícil. Agora, se o Palmeiras conseguir encaixar o jogo, conseguir explorar os pontos negativos da LDU, conseguir explorar o espaço, as costas do volante e dos alas, o Palmeiras tem tudo para sair vitorioso. E se encaixar de verdade, pode sair até com a classificação nas mãos, garantida praticamente para o segundo jogo. Agora, o mais importante de tudo isso, se você joga dessa forma, você poupa diversos jogadores que viriam 100% contra o Cruzeiro. Eu não coloquei Maurício, eu não coloquei Alan, eu não coloquei o Sousa, eu não coloquei Facundo Torres, eu não coloquei Emiliano Martinez, o Jefté vai jogar contra o Cruzeiro de forma geral porque a gente não tem o Piquerez, eu não coloquei o Giai, certo? A gente basicamente teria que repetir a dupla de ataque e o trio de zaga, ou a dupla de zaga, Gomes e Murilo, certo? Então você teria Gomes, Murilo, Giai e Jefté, né? Aí você pode ter o Emiliano Martinez, por exemplo. Eu ainda preferia repetir o Aníbal e ir com o Emiliano no segundo jogo da LDU, porque o Cruzeiro é um time também de transição, só que com muito mais qualidade, então é importante ter um cão de caça como o Aníbal Moreno. E aí você pode ter Alan, Maurício e Facundo, por exemplo, né? Alan, Maurício e Sousa. E aí você tem um ataque, ou então um ataque com Sousa e Vitor Roque, né? E aí você poupa o Flaco pro segundo jogo, enfim. Se o Palmeiras consegue jogar dessa forma contra a LDU, e é claro que alguns desses jogadores vai ter minutagem no segundo tempo, mas dá tranquilamente para jogar parte do segundo tempo e jogar titular contra o Cruzeiro, o Palmeiras consegue, com 3 ou 4 mudanças nesse time, né, tirando o terceiro zagueiro e colocando o Alan, por exemplo, ter um time extremamente forte, físico e capaz de bater de frente contra o Cruzeiro depois no Allianz, né? Então, não só essa estrutura tática, ela oferece o que o Palmeiras tem de melhor para explorar contra o que a LDU tem de pior, como ela oferece também, na soma dos dois jogos, uma possibilidade física de jogar com alta intensidade, tanto contra a LDU na altitude, contra o Cruzeiro no Allianz pelo Brasileirão. Bom, eu fico por aqui hoje, eu convido vocês amanhã, a gente tem uma live pré-jogo no Sai Jogando, o canal do Sai Jogando que está na descrição, e a gente também vai ter, claro, o pós-jogo aqui em vídeo aqui nesse canal, né? Então todo pós-jogo a gente tem vídeo aqui, e sempre também, domingo, pós-jogo do Cruzeiro, como todos os pós-jogos, né? E se você ficou até aqui, por favor, deixe o like, comente também, deixem dúvidas, comentários, pra gente poder discutir tática e outras coisas na barra de comentários. Me sigam no Twitter também, eu sempre respondo todo mundo lá. E é isso, um bom dia a todos.